Existe uma cena silenciosa que se repete em muitos corações. Um grito abafado, uma verdade engolida, um desejo escondido. Talvez você já tenha sentido o peso dessas palavras. Melhor não falar para não estragar. Ou, se eu disser o que sinto de verdade, vou perder quem eu amo. Já se pegou pensando que, talvez, em algum momento da sua vida, você tenha aprendido a se calar para ser amado? Que o aplauso alheio veio com o custo de silenciar a própria voz. Essa é uma ferida que não deixa cicatrizes visíveis, mas ecoa fundo na alma. É a dor de se despir de si mesmo, pedaço por pedaço, na esperança de caber no mundo do outro. Uma espécie de desaparecimento emocional, onde você ainda está ali, mas já não inteiro. E se eu te dissesse que essa armadura de silêncio, que um dia pareceu te proteger, é hoje o que te impede de viver um amor que realmente te veja, te ouça, te celebre? Porque não basta ser amado, é preciso ser reconhecido na essência. Nesse vídeo vamos mergulhar nas profundezas dessa ferida invisível. Vamos iluminar os cantos escuros onde sua voz se escondeu e juntos encontrar o caminho de volta para a sua verdade. Mas de onde vem esse nó na garganta, essa censura interna que parece tão natural? Vamos olhar para a infância como um jardim. Nele, cada palavra, cada gesto, cada aprovação ou reprovação era como uma semente sendo plantada. Algumas faziam florescer nossa espontaneidade. Outras, infelizmente, nos ensinaram a podar nossas emoções. Talvez você tenha ouvido: não faça isso, é feio, homem não chora, ou você está fazendo birra de novo. Frases assim não foram apenas correções, foram moldes. E com o tempo, fomos nos ajustando para caber. Pode ter sido o olhar severo de um pai diante do seu choro, a repreensão de uma mãe diante de uma verdade dita com sinceridade, ou o afastamento de colegas quando você se mostrou diferente. Cada uma dessas experiências plantou a ideia de que ser você poderia custar carinho, aceitação, presença, e o silêncio começou a parecer mais seguro. A infância é nosso primeiro espelho. E se esse espelho nos refletiu como exagerados, inadequados, complicados, aprendemos a esconder nossa intensidade, nossa vulnerabilidade, nossa opinião, a moldar a voz para que ela soasse agradável. E assim, a ferida se formou. Não como um trauma explosivo, mas como uma erosão lenta e silenciosa do nosso direito de ser inteiro. Mas qual é o verdadeiro custo de se calar para ser amado? O silêncio que parecia proteger aos poucos cobra um preço alto. Não se trata de cicatrizes visíveis, mas de algo mais sutil: a desconexão de si mesmo. Você já sentiu uma solidão estranha mesmo rodeado de pessoas? Já percebeu que sorri, mas por dentro está exausto? Já se pegou dizendo sim quando o seu corpo inteiro gritava não? Essa desconexão é a conta que chega. É como viver em uma peça, onde você é o ator principal, mas nunca escreveu o roteiro. Cada fala, cada gesto é uma performance. E a alma cansada de atuar vai se apagando. Vem a ansiedade, o medo constante de ser descoberto, a vergonha silenciosa de não se reconhecer e o mais doloroso, o sentimento de que, mesmo sendo amado, você ainda está invisível. Esse é o paradoxo cruel. Quanto mais nos calamos para garantir o amor do outro, mais nos negamos e mais distante fica o amor verdadeiro. Porque quem ama a sua máscara não te ama. E o amor que poderia te amar por inteiro não te encontra, porque você não está se mostrando. Mas se existe uma ferida, existe também a cura.
E ela começa com um chamado. Não é um grito, é um sussurro, um incômodo, uma pergunta que insiste em voltar. E se houver outra forma? Talvez esse chamado tenha surgido em uma decepção, quando você se calou, se moldou e mesmo assim foi rejeitado. Ou quando viu alguém sendo radicalmente autêntico e sentiu algo vibrar dentro de você, um desejo antigo, esquecido, de também ser inteiro. É a alma pedindo passagem. É sua essência cansada de se esconder. É o momento em que a máscara começa a pesar mais do que o medo. Quando você percebe que não vale mais a pena se dividir em pedaços. Que ser você não é um risco. É a única ponte real para o amor. Esse despertar não acontece de uma vez, mas ele começa quando você escuta. Quando para de correr e simplesmente escuta esse chamado. Chega de ser um eco. Está na hora de ser a sua própria voz. Se essa sensação já te tocou, se você já se viu num palco onde o roteiro não era seu, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e comenta aqui. Quando foi a última vez que você se calou por medo de não ser aceito? Se o silêncio foi sua armadura, chegou a hora de desnudá-la, com gentileza, com paciência, com coragem. Reconstruir a voz interior é como montar um quebra-cabeça esquecido. O primeiro passo é olhar para si com curiosidade. Aqui eu disse o que queria. Aqui eu me traí, não com culpa, mas com interesse. Você é um mistério que merece ser descoberto. Depois vem a prática. Pequenas ações de autenticidade no cotidiano. Dizer não com leveza. Assumir um gosto que antes você escondia. Compartilhar um sentimento verdadeiro com alguém de confiança. Cantar sua música favorita em voz alta, mesmo que desafinado. Cada microexpressão de verdade é um tijolo na reconstrução da sua casa interior. Cada vez que você escolhe ser fiel a si, você diz para si mesmo: eu importo, minha voz importa. Não, é sobre ser rude, é sobre ser verdadeiro, é sobre comunicar com amor, com você e com o outro, porque a liberdade de ser quem se é a fundação do amor que não sufoca, não exige, não machuca. É o tipo de amor que constrói, que acolhe, que floresce. Você começou essa jornada pensando que talvez tivesse aprendido a se calar para ser amado. E sim, essa ferida existe. Mas por trás de cada silêncio engolido, de cada verdade não dita, existe uma voz que ainda pulsa. A sua voz, aquela que te faz único, que te conecta com o que é verdadeiro, que abre as portas para o amor mais puro, porque o verdadeiro amor não floresce na sombra do que você não é, mas na luz do que você realmente é. Você não precisa de todos te aceitando. Você precisa se aceitar o suficiente para parar de se esconder, porque quando você se permite ser, o amor que você tanto buscou finalmente te encontra. Não o amor pela sua performance, mas pelo seu ser. E se tudo isso que falamos aqui for apenas o começo, o início de uma reconexão profunda com sua essência, a jornada de cura da voz interior é, acima de tudo, um convite para o maior dos amores, o amor próprio. Se esse vídeo te tocou, se uma parte sua se viu nessa história, compartilhe. Comente aqui embaixo. Qual parte desse vídeo mais te tocou? E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos construir uma comunidade, onde ninguém precise se calar para ser amado. A sua voz importa, e o mundo está pronto para ouvi-la.